Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Está em análise pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que pretende regulamentar o uso de defensivos agrícolas, substituindo a atual Lei de Agrotóxicos, que é de 1989. O novo texto substitui o termo agrotóxicos por defensivos fitossanitários e produtos de controle ambiental. Mas não é só isso. E justamente para discutir que outros pontos estão em discussão, que nós convidamos os deputados Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Câmara Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, em primeiro lugar, obrigada por aceitar o convite de estar aqui no estúdio da TV Câmara. E eu gostaria então de pedir ao deputado Valdir Colato, que é vice-presidente da Comissão Especial, que explicasse um pouco, em termos gerais, que outras mudanças, então, esse projeto traz para a regulamentação do uso de defensivos agrícolas. Fabiana, você falou muito bem que nós temos uma lei de 1989, né? E nós temos aí cerca de 25 anos, 26 anos, né? Que muita coisa mudou. E esta área ela é muito evolutiva, a tecnologia avança muito, né? Então nós temos produtos, por exemplo, que nós usamos 10 anos atrás, 15 anos atrás, que hoje não se usa mais, saíram do mercado. E a tecnologia avançou para a busca de outras moléculas, outros produtos, né? Então nós temos que fazer a modernização dessa lei. Na produção, no registro, na classificação, nas embalagens, na venda, no controle fitossanitário, no receituário agronômico, nas embalagens que têm que ser recolhidas, que hoje o Brasil é o melhor do mundo, recolhe cerca de 95% das embalagens utilizadas dos defensivos agrícolas no Brasil, um sistema que funciona muito bem, que é uma reciclagem das embalagens, né? E principalmente nós precisamos destravar o processo de registro de novos produtos, porque uma molécula, para você obter aí um produto que vai ser usado na agricultura, leva de 10 a 12 anos. E o custo para você trazer uma molécula dessa chega a 250 milhões de dólares. Então é um estudo científico e técnico que você precisa fazer andar. O que acontece no Brasil é que nós temos muita burocracia nesse processo, através do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, da Saúde, que travam esse processo todo para você reconhecer. O que nós queremos... E atualmente esse processo todo demora quanto tempo? No Brasil, cerca de 10 a 12 anos. Então nós queremos trabalhar com a equivalência. Quando você tem um produto na área médica, que é químico, né? O médico recomenda, não importa se ele está aqui ou nos Estados Unidos, onde foi criado, não importa que ele seja reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, ele recomenda e você traz o remédio lá de fora. Na agricultura não é assim, você tem que ter o produto lá fora, mas quando esse produto vem para o Brasil, embora pesquisado, ele tem que passar por todo um processo de equivalência, que chama, né? De análise técnica dentro do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do Ministério da Saúde, e isso leva um tempo enorme, porque o Brasil é o país da burocracia, né? Então, quando você vai colocar no mercado esse produto, às vezes ele já está superado por outro melhor, e que você perdeu o time aí para poder utilizar esse produto que teria trazido benefícios para a agricultura, e você, ao contrário, não pôde usar porque a burocracia, o Brasil não desenvolveu essas moléculas que poderiam ser aplicadas agora com menos custo ambiental, né? Menos custo para o agricultor, com mais eficiência, e não consegue porque a burocracia travou esse processo. Obrigada. Assim que nós queremos destravar esse processo com esse projeto. Obrigada, deputado Valdir Colato. Passar para o deputado Nilton Tato, pedir então a opinião do senhor sobre esse projeto, sobre essa tentativa de destravar então o licenciamento para o uso de defensivos agrícolas. Eu começaria também falando nesse tempo aí. Se a gente pegar de 2001 até agora, nós saímos do patamar de 3 quilos de agrotóxico utilizado por hectare para 6,8. Então nós aumentamos muito. E também nesse período se avançou muito nas pesquisas sobre os impactos na saúde humana e também no meio ambiente, mas principalmente na saúde humana
fruto do consumo excessivo de agrotóxicos. Precisa entender que o Brasil é o principal, é o maior consumidor de agrotóxico. E aí com consequências, né, como câncer, como deformação de feto, enfim, uma série de problemas de pele, né? Então você tem uma série de consequências. Então isso é um lado que a gente precisa dar uma analisada. A outra é que os próprios organismos internacionais recomendam, a FAO recomenda, né, um acordo de Roterdã, se não me engano de 1989 também, né, recomenda que os países, né, diminuam, né, o uso de agrotóxico na agricultura. Tá? E o Brasil, acho que precisaria ir nesse caminho. Então, quando a gente fala que nós precisamos atualizar a legislação, nós deveríamos atualizar nessa perspectiva de diminuir o uso de agrotóxico na agricultura. E aí, este projeto de lei, né, e que é pensado outros, na verdade vai no caminho contrário. Então ele vai no caminho contrário porque o próprio deputado Colato coloca aí, que ele quer desburocratizar o processo de liberação de agrotóxico. Ele, projeto também prevê, e o próprio deputado Colato critica, né, que você tem vários órgãos do governo, do Estado, que faz o controle, que faz as análises para poder liberar ou não, né, que faz também o processo de fiscalização. O projeto hoje seriam, por exemplo, Anvisa, IBAMA, Ministério Anvisa, da Agricultura, né, passa Ministério então pela da Anvisa, Saúde. que olha do ponto de vista da saúde, né, do IBAMA do ponto de vista do meio ambiente, né, e o próprio Ministério da Agricultura, que também do ponto de vista da utilização na agricultura. E aí o projeto centralizaria na agricultura. Aí o que o projeto faz, né? Entendeu? O projeto tem duas nuances aí que a gente queria chamar a atenção, para poder entender, inclusive, as razões que estão por trás dessa propositura de querer mudar o projeto de lei. Tá? Ele traz, primeiro, a mudança do nome, mudar o nome de agrotóxico para fitossanitário, né? É meio que dourar uma pílula daquilo que a gente pode chamar assim do veneno, entendeu? Para que as pessoas, para que a sociedade, aquele que está consumindo o alimento em casa e que tem um volume excessivo de veneno nos alimentos, entendeu? Não tome consciência ou não tenha noção da quantidade. Isso é um aspecto que precisa ser entendido, né, do que é que tem nesse projeto. A outra é que ele cria, né, o CNT-Fito, né, cria ali um comitê, tá? E que fica com ele o processo de avaliação, de estudo, de aprovação, né, de novos venenos. Tá? Então, tirando, né, o mapa que teria um papel no final só de implementar aquilo que é decidido nesse conselho. E nesse conselho... O mapa, no caso, o Ministério da Agricultura, Ministério da Agricultura. Pecuária e Abastecimento, E nesse conselho, com uma influência muito grande das empresas produtoras do agroquímico, tá? Do agrotóxico. Então não dá para a gente, entendeu, ter uma questão tão importante e relevante do ponto de vista da segurança alimentar, da produção de alimento, eu diria até de segurança nacional, né? Quer dizer, é de você, com o tempo, de repente também jogar na mão das grandes empresas produtoras de agrotóxico, tá? Uma questão tão importante que tem a ver com a produção de alimento de toda a população brasileira. Obrigada, deputado Newton Tato. Eu queria a opinião do senhor deputado Valdir Colato sobre essas colocações, a questão da mudança de nome. Então, essa mudança da lei de agrotóxicos para fitossanitários, para defensivos, e o Conselho Técnico Nacional de Fitossanitários, o CTN-Fito, ou seja, a concentração nesse conselho da deliberação, seria uma fórmula, então, de evitar que a Anvisa, retirar dos órgãos que hoje fazem o controle do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do impacto ambiental e de facilitar, então, como diz o deputado Newton Tato? Esse Conselho Científico, na verdade, é você buscar os técnicos que conhecem a área, né, para dar sugestão em cima dessa questão. Imagine você, eu como engenheiro agrônomo, dar sugestão num remédio para a saúde. Não tem sentido, né? Então, esse projeto todo, na verdade, é a modernização de toda essa atividade dos defensivos fitossanitários que nós estamos chamando. Por quê? Porque o deputado Tato fala de veneno. Ora, remédio é bom para a saúde e é veneno para a doença. Mesma coisa na agricultura. Você tem veneno para
os insetos. O que é inseticida? Inseticida é um produto que combate o inseto, como é o caso da dengue agora, né? Então o pessoal, está aplicando veneno. Não, você está aplicando um produto específico para aquela praga que nós temos hoje. O Brasil é um país tropical que você tem 2, 3 safras, as safras se encontram, né? Você não tem neve aqui, por exemplo, que elimina pragas, doenças, o próprio mosquito da dengue agora parou um pouco lá em Santa Catarina com a neve que está dando, acabou a dengue, né? Então o clima está controlando. Mas na verdade, nós temos aqui um país que precisa ter um controle de pragas. Nós já teríamos perdido a guerra para as pragas. O deputado fala que nós aumentamos de 3 para 6,8 quilos por hectare. Eu, como agrônomo, sinceramente, não conheço uma propriedade que aplica toda essa quantidade, mesmo uma cultura de algodão, que tem várias aplicações, da soja, né? Não sei onde é que vem esses dados que estão se levando. E, na verdade, o Brasil, hoje, nos últimos 10 anos, e isso é estatístico também, diminuiu em 3% o uso de defensivos. A China aumentou em 128%, né? O Japão, quase 50%. Então, na verdade, ninguém está aplicando defensivos porque ele quer aplicar, porque quer gastar dinheiro, rasgar dinheiro, porque ele precisa para aplicar, para produzir. O Brasil aumentou nos últimos 10 anos 189% a produção e abriu 28% de novas áreas. Então, isso é tecnologia. Em tecnologia, você faz com produtos biológicos, químicos, né, com um manejo, com controle de pragas, com uma série de situações. Veja, por exemplo, nós temos um produto chamado glifosato. Não tem aqui essa história de apoiar que esse ou aquele, ajudar aquele que nós precisamos. Hoje, se você trabalhar com os produtos orgânicos, só orgânicos, que não precisam usar defensivos, é 1% da produção de alimentos no Brasil. E no mundo não sei como é que é. Mas imagina você, nós produzindo 1% do que nós produzimos, nós teríamos que importar comida, não teria comida para todo esse pessoal e não teria exportação. Então, nós temos que ter cuidado nessa questão, porque, na verdade, você está usando tecnologia. E a tecnologia, ela preserva também o meio ambiente, porque você tem todos os cuidados. Você tem a receita agronômica, você tem o cuidado de venda, de recolhimento do lixo, você tem aí as doses diárias aceitáveis, que se você vender um produto e tiver uma dose de inseticida acima do normal, você tem que... eles devolvem o produto. Então, tem todo um cuidado aí, não é esse fim do mundo que está se falando aí. Nós não estamos defendendo o uso de defensivos agrícolas quando não precisa, mas controlado e quando precisa. E é isso que nós estamos fazendo com o problema da dengue, né? Que o pessoal faz o fumacê aí na rua para todo mundo. Eu, inclusive, defendo a aviação agrícola, que é muito mais tecnológica e menos perigosa do que outra. O pessoal está aplicando em Miami agora, em cima do mosquito da dengue lá, com um avião, e ninguém reclama, e é assim que eles acharam a solução. A gente vai continuar essa discussão dentro de alguns instantes. O Câmara Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Debate, hoje discutindo o projeto que pretende reformular a Lei de Agrotóxicos. Nossos convidados são os deputados Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Bom, deputados, eu queria voltar a uma questão que o deputado Valdir Colato levantou, da questão da equivalência, do tempo que o Brasil leva para analisar os pedidos de uso de novos produtos e dos testes de equivalência que poderiam substituir esse processo. Deputado Nilton Tato, o senhor acha que esses testes de equivalência poderiam ser utilizados para acelerar, ou seja, os testes feitos em outros países poderiam servir como provas para que esses produtos fossem usados no Brasil? Acho que não. Tá, primeiro, até tem razão, Colato, quando a gente fala que aqui nós temos um clima diferente, tá? Mas aí eu também queria usar, quando se usa o argumento de que para mim às vezes é até uma falácia de que a tecnologia para aumentar a produtividade, né? O aumento do uso de agrotóxico, ele coincide, por exemplo, né, bastante, entendeu, com a liberação dos transgênicos. Então, os próprios o próprio uso do transgênico, entendeu, forçou o uso maior de agrotóxico. Eu queria levantar, né, o deputado também levanta, de repente, na China. A China não é um exemplo, né, porque está aumentando
né, a quantidade de uso de agrotóxico. Eu podia citar exemplos de países da Europa que estão banindo, que não se usa mais agrotóxico. E eu queria trazer uma questão econômica para o Brasil, tá? E que tem a ver, principalmente, para a grande agricultura, ao qual o deputado Colato representa aqui, tá? Porque boa parte daquilo que é produzido pela grande agricultura, pelo agronegócio, né, é para exportação. Para exportação, né, porque são commodities, e que tem uma importância para a balança comercial do Brasil. Só que daqui a pouco, os países que estão importando essas commodities, né, produzidas na agricultura, daqui a pouco não vão querer receber mais, porque pelo volume de agrotóxico que o Brasil está utilizando aqui. A outra coisa que é importante a gente levantar, fala assim, quando fala, mas a produção orgânica no Brasil representa pouca coisa ainda, né? E tem um desafio 1%. muito grande para a produção de alimento, né? Quer dizer que nós vamos resolver a produção de orgânico, de uma alimentação sadia para ir na mesa dos brasileiros, né, facilitando a liberação de novos agrotóxicos. Quando fala aí que quer, por exemplo, desburocratizar, que aí tem a ver com a pergunta que você fez, né, e que é a grande parte da reclamação, né, de quem está patrocinando, né, essas mudanças aqui na legislação, é que eles querem liberar um agrotóxico em 30 dias, que é o que diz lá dentro. Quer dizer que se você desenvolve um produto que possa causar um problema mental, né? E aí você tira daqui, entendeu, a especialização lá da Anvisa, que vai procurar especialistas na área para poder estudar. E você acha que, de repente, em 30 dias vai dar uma resposta de qual o impacto que vai dar na saúde daquela pessoa? Lembra que nos últimos anos é que a gente tem pesquisa avançada de impactos de venenos que nós estamos usando há muitos anos. E há quanto tempo se vem pesquisando do impacto que tem para a saúde? Aí quer dizer que agora, então, a gente vai, entendeu, criar uma legislação para facilitar os processos de liberação, sem fazer a análise adequada, porque as análises, os técnicos que eles colocam aqui nesse conselho, tá? De onde são esses técnicos? Brasileiros. Qual que é a influência desses Brasileiros. técnicos? Mas são brasileiros a serviço de quem? Do Brasil. A serviço de quem? Da agricultura. Ou a serviço das alimentação. empresas produtoras de agrotóxico. Nós também precisamos entender, quando a gente olha a Bayer, quando a gente olha a Syngenta, quando a gente olha a Monsanto, aí você verifica, elas querem controlar a produção de sementes. Está aqui projetos de lei. Elas querem a produção dos agroquímicos, né, dos agrotóxicos. E elas também produzem os remédios, justamente para as doenças, entendeu? Que vão ser provocadas pelo uso excessivo de agrotóxicos que vem na alimentação. Então nós não podemos... Nós não podemos, eu quero passar agora. Estou falando assim, nós não podemos colocar a nossa produção de alimento na mão das empresas transnacionais, que são os patrocinadores dessas mudanças que estão querendo fazer aqui nesse projeto de lei. Obrigada, deputado Newton Tato. Agora, deputado Valdir Colato, queria que o senhor comentasse isso, começando pela questão da possibilidade do excesso de uso de agrotóxicos a causar a redução das exportações de commodities em virtude de uma eventual recusa dos países que hoje consomem o produto brasileiro, né, os produtos agrícolas brasileiros, então, em continuarem comprando a safra brasileira e terminar também com essa questão levantada do ciclo completo das empresas produtoras de agrotóxicos. Esse é um discurso do deputado colega Newton Tato, que mora em São Paulo, né? E que coloca a agricultura como vilã de tudo, inclusive da poluição. Eu sempre falo para ele, vamos trocar a água das propriedades rurais com a do Rio Tietê, vamos tomar água, eu tomo a água do Mas eu estava na roça até os 17 anos, eu manejei muito veneno. Por favor, deixa eu falar muito depois. Veneno, muito BHC, o senhor continua. inclusive. BHC não se usa mais, já se usava na guerra. Mas eu estou falando que houve na guerra. Vamos esperar um pouquinho só para o deputado. Então, assim, a questão sempre colocando, não, é interesse econômico, é quem está por trás, só que entre linhas não fala quem que é. Não sei se o que ele está dizendo, se é financiamento, se é alguém que está ajudando para fazer aqui a legislação. Eu, menos, não tenho financiamento de ninguém, né? Nem do poder público, nem de área pública nenhuma. Agora, a questão que nós estamos falando aqui, que esses produtos são usados na exportação, olha, se tivesse algum excesso
de defensivos agrícolas, dos produtos que o Brasil exporta, que é o maior exportador de carne do mundo, um dos maiores exportadores de grãos do mundo, nós teríamos tudo de volta ao nosso produto aqui, porque eles fazem testes rigorosíssimos em cima da questão de resíduos. Isso é legislação mundial e é a legislação brasileira. E só para lembrar o deputado que 30% da ração do frango é soja, 70% é milho. Então nós estamos aí grãos, né, de asas, que são os frangos, os suínos, o leite, a carne. O grão foi transformado em carne. O pessoal não entende esse processo, porque esse carimbo de que esses produtos são produtos que levam defensivos, que são cancerígenos. O nexo causal, ou até hoje é levantado, que é a causa desse processo, que se fala de câncer, de doenças e morte, não tem nada provado. Nós temos mais de 30 anos, isso a Universidade de Campinas coloca muito bem, o professor Ângelo, dizendo que há 30 anos não tem um caso de pessoas que morreu intoxicada por defensivos agrícolas. A não ser que tomou, né? A não ser que tomou, mas pelo uso normal, 30 anos está lá, todas as estatísticas, é a maior autoridade do Brasil e não tem alguém que morreu. O pessoal fala, morre de câncer. O câncer tem N fatores que podem causar isso. Agora eu te pergunto, se fosse esse caso, nós temos que tirar de circulação os automóveis do Brasil, que moram 60 mil pessoas por ano. Né? Como é que é essa história? Então, não é bem assim que o defensivo é o que vai causar tudo isso. O que nós precisamos, sim, é combater as pragas. Se não combater, não se colhe. Essa é a grande verdade. E o agricultor não vai aplicar defensivo porque ele é mau, porque ele quer intoxicar alguém. Ele vai aplicar se precisa. Ele reza para que não dê a praga, que não aconteça a praga, para ele poder ter menos prejuízo, porque isso custa muito dinheiro, custa caro. E as empresas que estão aí, que eu falei agora, para você ter uma molécula dessa na pesquisa, 250 milhões de dólares. O Brasil não tem dinheiro para isso, não faz pesquisa. O que eu estou dizendo não é 30 dias. 30 dias é para passar a burocracia que impera todo o processo, porque o pessoal que análise faz. Nós não temos nem laboratório aqui no Brasil para fazer essas análises. Então nós temos que aproveitar. O mundo faz essas pesquisas, traz para cá. Se você usa lá, é bom, é eficiente, não tem problema. Por que o Brasil é diferente? Por que os remédios que usa lá fora pode usar aqui? E os inseticidas para os combate aos insetos não pode usar. Então dois pesos, duas medidas, é um estigma que se colocou contra a agricultura, enquanto a agricultura está salvando o Brasil, está salvando a economia, está ajudando o povo brasileiro a sair dessa situação que está aí, e ainda fica tendo o carimbo de bandido. Acho que não é justo. A gente está chegando quase ao fim do programa. Eu queria 1 minuto e meio para cada um, para que os senhores pudessem, nas considerações finais, falar sobre a expectativa de que a sociedade entre nessa discussão aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Newton Tato. Eu queria chamar a atenção da sociedade que esse projeto aqui, ele vai criar condições para liberar mais agrotóxico. Que para novas culturas, por exemplo, que de repente tem uma mesma praga para uma outra, que dá em outra cultura, eles querem liberar também, né? Sem fazer os estudos, sem fazer os testes necessários. A sociedade também precisa entender que há um jogo muito grande. Quando eu falo dos interesses que estão por trás, são os interesses das empresas do agronegócio, né? Do agroquímico, tá? Que estão querendo dominar o mercado da produção de alimento, em toda a cadeia, da mesma forma da saúde, de que nós temos muita experiência concreta de produção agroecológica na agricultura familiar, já estamos tendo também experiência de produção em grandes propriedades, tá? E estes não têm espaço e não têm investimento em pesquisa, entendeu? Né? Para produzir, inclusive, entendeu? Fitos, né, sanitários, aí biológicos, né? Então é isso que eu estou falando. Esses é que precisa se fazer o investimento. Mas não é isto que está aqui no projeto. Então o que eu chamo a atenção é de que esse projeto não pode sair o relatório, a troca de caixa, na composição que está montada hoje na comissão, inclusive no Congresso Nacional, que é sabido de todos, entendeu? Que a bancada ruralista, entendeu? Com grande influência dessas empresas, entendeu? Tem poder para fazer e tomar uma decisão, e de repente a gente vai tomar uma decisão sem antes fazer um bom diálogo com a sociedade brasileira, e que sempre, esse aqui é um tipo de caso, entendeu? Pelas consequências que ele traz, que ele deveria ter uma consulta,
entendeu? Ter um plebiscito, ter uma consulta popular para a sociedade brasileira querer saber assim, nós queremos facilitar a liberação de agrotóxico ou nós queremos restringir mais? Obrigada, deputado Newton Tato. Deputado Valdir Colato, como é que o senhor vê a possibilidade da população, da sociedade Esse é um projeto democrático, está na internet, temos audiência pública, estamos chamando as pessoas que queiram vir colocar suas posições. O deputado sabe que qualquer deputado pode trazer quem quiser, só fazer um requerimento, traz para depor aqui, colocar as autoridades. Agora, assim, umas coisas que realmente são levantadas de pessoas leigas, não conhecem o assunto. Por exemplo, o transgênico, né? O transgênico diz, olha, depois que veio os transgênicos, aumentou o uso de defensivos agrícolas. Meu Deus do céu, o transgênico elimina defensivos agrícolas. Você pega um milho, por exemplo, transgênico, se você tiver um milho não transgênico, que é variedade, você aplica 10, 15 vezes os defensivos para combater, por exemplo, a lagarta. Se for o transgênico, não aplica nenhuma vez. Então, sabe, uma incoerência desse processo, porque o transgênico, que é biotecnologia, ele elimina o produto químico. Aí são contra os dois, contra o transgênico e contra o produto químico. Então, para que lado que nós vamos? O produto orgânico, ele tem também aqui, ele está aqui dentro desse processo também. E vai ser incentivado, eu gostaria de ter só produto orgânico. Agora eu quero saber quem é que vai resolver o problema do controle das pragas no Brasil, né? Se é só com discurso, dizendo, isso é veneno, mata todo mundo, não sei o quê. Ou você vai lá no campo, na realidade do dia a dia, saber como é que funciona a nossa agricultura. Então nós vamos fazer sim um projeto transparente, tranquilo aqui, não tem esse negócio de influência daqui ou de lá. O povo brasileiro sabe disso, nós precisamos entrar no processo da tecnologia mundial, não tem como nós ficar fora. É por acaso que o Brasil é um dos primeiros das commodities brasileiras, não só commodities, e não representam só os grandes produtores, representa a agricultura brasileira, né? Santa Catarina, 90% dos produtores é menos de 50 hectares, né? Então representa os pequenos agricultores, são pequenos agricultores, filho da agricultor, e eles ficam animando, nós somos donos da agricultura familiar, vocês são os bandidos do agronegócio. É assim que eles conseguem nos carimbar, mas não é por aí. Nós vamos ter um projeto, com certeza, em favor do Brasil, do povo brasileiro, da qualidade da produção dos alimentos para que chegue na mesa do brasileiro. E a gente aqui na SECOM, na TV Câmara, na Agência Câmara, na Rádio Câmara, vamos continuar acompanhando as audiências públicas e assim que o relatório estiver pronto também, vocês já estão convidados aqui a comparecer novamente no Câmara Debate. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Eu conversei com os deputados Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, e Newton Tato, do PT de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Câmara Debate na internet, no portal da Câmara ou então no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Fabiana Mello. Até mais.